Ele vai conectar a rede no telemóvel. Está tudo pendurado dele. Está a carregar? Não está? Não, o computador não está, mas está com quanto? 80 e tal. Sim. Olá a todos. Bem-vindos. Garantir aqui que tanto no Instagram como no Facebook já estamos em direto. Este é o Luís Pavia. Nós estamos aqui hoje juntos para podermos passar aqui uma causa e uma missão que está a acontecer e para a qual o Luís me convidou e que me traz uma imensa honra fazer parte. Então, Luís, gostava que pudesses contar o que está a acontecer contigo, o que está a acontecer dentro de ti. Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, aqui um grande abraço ao meu amigo Luís Trindade por me proporcionar este tempo de antena preciosíssimo aqui convosco. O que está a acontecer foi que, de forma totalmente ad hoc, cerca de 50 pessoas reuniram-se com o objetivo de ir junto às fronteiras com a Ucrânia e da Polónia, resgatar 150 pessoas que estavam à nossa espera e previamente sinalizadas para começarem a sua vida em Portugal. E foi esta missão que nós desenvolvemos ao longo de uma semana que eu gostava um bocadinho de falar e de sensibilizar daquilo que está a acontecer. Segundo o que eu percebi, tu me dizes é que quantos automóveis se juntaram aqui em Portugal? Desde o país todo, não só de Lisboa, mas também de Porto, Coimbra e Alentejo, saíram 26 carros, cada um deles com 2 condutores, porque a viagem é longa, e também com pessoal de apoio, médicos e enfermeiros e também pessoal de organização. Quantos quilómetros fizeram daqui lá? Daqui lá cerca de 3.600 e outros tantos na volta. Foram daqui até onde? Fomos daqui até Varsóvia. E o que é que foram encontrando pelo caminho? A viagem pelo caminho para lá foi tranquila, íamos sozinhos, portanto não tínhamos ninguém connosco, além de nós mesmos. Fomos parando tivemos 2 paragens, a primeira no sul de França e a segunda em Colónia, portanto na terceira noite já chegámos a Varsóvia, e a partir daí começou a ser emocionalmente mais pesado, porque encontramos num parque de estacionamento, e por causa do que está a acontecer com a organização de máfias que tentam desviar essas pessoas, quer para a escravatura branca, quer também para comércio de órgãos, a segurança está muito ativa. Existe um procedimento muito rigoroso de acesso a esses campos e, portanto, só à última da hora é que soubemos exatamente onde é que nós iríamos. E depois, quando lá chegámos, nós pensamos que isto já não podia existir no século XXI, que era uma coisa completamente passada, porque vemos pessoas perfiladas à espera de ser recolhidas, vemos os efeitos colaterais do pior que a espécie humana é capaz de fazer. E foi com isso que tivemos que lidar, e foi com isso que partimos e deixámos Varsóvia, com os carros completamente carregados de cidadãos ucranianos que têm alguma narrativa em Portugal e que quiseram de alguma forma recomeçar as suas vidas aqui no nosso país. Dizer-vos também que a maior parte deles não quer sair, porque acredita que brevemente terá o país, a Ucrânia, que significa vizinha, terá a Ucrânia disponível para os receber novamente. E, portanto, este é o sentimento que eles têm. Adiantar também que, sobretudo, quem sai são mulheres e crianças pequenas, e que, por vontade delas, tinham lá ficado, mas que, com a iminente perigo de perda de vida, decidiram sair. Os homens não podem sair, também não querem, com exceção àqueles que têm 3 ou mais filhos. Eu penso também que o Soldado Ryan é um bom filme que relata essa realidade. E foi isso que nós fomos fazer, foi recolher essas pessoas. Com que fundos é que vocês foram, Luís? Tudo fundos próprios. As regras eram simples, cada um de nós tinha que custear o gasóleo, as portagens e as dormidas. E para cá esses custos acresciam
aquilo que eu prefiro chamar de convidados, porque eles eram nossos convidados. E houve muitos ou alguns carrinhas que tiveram patrocínios, mas que depois também se revelaram um bocadinho insuficientes por causa do incremento inesperado do gasóleo. Nós fazíamos cerca de 1200 km por dia, portanto são mais ou menos 2 depósitos completos por dia em carrinhas de 6 e 9 lugares. Portanto, as regras eram essas e eram claras para todos. Obrigado, Luís. Aquilo que tu me foste relatando, eu gostava de saber se é possível que tu possas contar alguns episódios que tenham acontecido, respeitando, obviamente, a privacidade. A privacidade e, sobretudo, a dignidade humana. Claro. Sobretudo isso, por favor. Certo. Ou seja, há coisas que aconteceram na viagem, o Luís foi-me contando algumas coisas de uma forma muito responsável, pelo menos para mim, e por isso eu gostava que, se possível, possas passar o mais blunt possível, o mais cru possível, de forma a que as pessoas que nos estão a ver e que agora nos ouvem possam perceber aquilo que tu viste. A minha primeira palavra vai para os polacos. Varsóvia, apesar de ter recebido qualquer coisa como entre 2 a 3 milhões de refugiados, é uma cidade completamente calma. Não há pessoas nas ruas. A cidade está perfeitamente calma e serena. Porquê? Porque os polacos, um povo extraordinário, de um coração enorme, estão a recolher todos os refugiados nas suas próprias casas. Há um aumento de consumo dos bens essenciais, como massas, arroz, etc., enorme, a que também está a ser difícil corresponder. Mas esta foi a minha primeira percepção. Os polacos recolheram todas as pessoas que precisam. Eventualmente nas estações e nos aeroportos haverá um movimento demasiado grande. As ruas de Varsóvia estão serenas. Dizer-vos também que as companhias de comunicações e de telefonia atribuíram um cartão SIM a cada um dos refugiados, com dados e voz praticamente ilimitados, o que faz com que a net em Varsóvia se arraste. Arrasta-se porque recebeu cerca de mais de 2 milhões de pessoas e, portanto, as comunicações via net são algo difíceis. Os hotéis também estão praticamente cheios. Felizmente conseguimos arrumá-los, não havia quartos para todos, de modo que tivemos que um bocadinho inventar com quartos triplos e quádruplos, mas isso nunca foi problema porque nós sabíamos para o que ali estávamos. E, portanto, este foi o meu primeiro registro. A solidariedade do povo polaco, que provavelmente foi um dos povos europeus que mais sofreu, o primeiro a responder à chamada e a alojar todos os seus vizinhos ucranianos. Obrigado, Luís. Eu gostava de saber, houve situações em que certamente vocês tiveram vontade de descansar, de repousar, porque com essas horas todas, 1200 km por dia, mesmo com 2 condutores, tanto para lá, mas sobretudo depois para cá. Qual era o sentimento? Qual era o teu sentimento sobre tudo? Era um sentimento de servir as pessoas que estavam connosco, porque deviam estar com um sofrimento enorme. Era uma tentativa de comunicar com eles e que eles nos pudessem dizer o que sentiam para nós tentar aliviar a sua dor. Mas as primeiras 24 horas foram de um silêncio aterrador. Ninguém falava, ninguém dizia absolutamente nada e também achámos que seria desnecessário usar desbloqueadores de conversa. As coisas tinham que acontecer no seu timing natural, mas as primeiras horas que nós saímos foram de um silêncio aterrador. E também nós tínhamos muitas crianças connosco e tínhamos a tentação a tentação de parar muitas vezes, mas eles não queriam parar. Muitas vezes parávamos nós, que estávamos em caravana, íamos à casa de banho e eles não saíam do carro. O carro, para eles, naquela altura, era um escudo, era um sítio seguro. E depois o que mais me impressionou foi que estas pessoas todas entraram nos carros sem sombra de hesitação. Imaginem que nós estamos a entrar num carro de um estranho, que não sabemos quem é, nem de onde é que vem, e entramos incondicionalmente nesse carro e ali nos sentamos e completamente calados, a sofrer, mas mudos. E foi isso que nos impressionou bastante. Não ouvimos choros de crianças, vimos que as mães tentavam esconder das crianças o que é que estava a acontecer, mas reparámos também que os adolescentes tinham um olhar de revolta que será consequente em muito curto prazo. O olhar daqueles miúdos, seus 15, 16, 17 anos, não augura nada de bom, nada. Esses miúdos têm que
ser feito um trabalho junto deles muito forte, porque estão completamente revoltados e justifica-se a sua revolta. Eu gostava de saber, Luís, obrigado. Eu gostava de saber, e mais daqui a pouco, se surgirem mais alguns episódios, por favor, traz aqui à conversa. Para quem só entrou agora, dizer que o Luís fez parte e é coordenador de uma das colunas de resgate de uma viagem a Varsóvia para ir buscar pessoas que estão envolvidas e pessoas que estavam na Ucrânia, neste caso, que estavam recorda-me? Em Varsóvia? Em Varsóvia, sim. Então, o Luís foi e voltou, uma coluna de mais de 20 carros e trouxe cerca de 140 almas para Portugal. Eu gostava de saber, Luís, porque eu calculo que tenha sido assim de uma enorme capacidade de coordenação aqui em Portugal, pelo menos como é que vocês se encontraram? O que é que nós podemos fazer para poder também chegar assim, caso existam outras possibilidades desta? Olha, Luís, foi tudo tão rápido que eu não sei dizer. Eu fiz um telefonema, eu tinha vontade de eu próprio organizar uma ida completamente ad hoc, mas pensei que não ia resolver muito. Vi uma iniciativa na televisão ou na net, já não me recordo, agarrei no telefone, comecei a falar com pessoas, fui recrutado e depois pediram para eu tratar do itinerário, foi por onde eu comecei, e depois pediram para tratar também dos alojamentos, foi por aí que fui também, e depois pediram para coordenar uma coluna com cerca de 8, 9 carros, e portanto estas eram as minhas 3 responsabilidades. Só que também um pouco devido à experiência profissional e se calhar como era dos mais velhotes que lá andavam, fui de alguma forma tomando consciência daquilo que era preciso fazer e as coisas foram acontecendo de forma espetacular. Agora, falar em planeamento, o planeamento foi uma das coisas que me assustou. Nós não temos qualquer base de planeamento para avançar, nenhum alemão avançaria nestes termos, mas eu penso, o português pode não ser muito forte no planeamento, mas depois no terreno é fantástico. Foi isso que aconteceu. Tive a sorte de ter na minha equipa pessoas fantásticas, pessoas que tinham o espírito da missão incutido, pessoas que dormiram 2, 3 horas por dia, mas nós éramos movidos a uma adrenalina, estávamos cheios de adrenalina e cheios de força que nos permitiu, sem qualquer perigo, fazer todos estes 3.500 km para cá e outros tantos para lá e outros tantos para cá. Eu penso que outra coisa que me impressionou muito dentro desta equipa foi que o cansaço que estávamos a ser sujeitos e a exaustão do dia a dia, em vez de originarem aquelas pequenas discussões, não, criaram uma unidade cada vez maior e uma melhoria de processos. Nós de dia para dia estávamos mais eficientes. E eu penso que isto não existe em lado nenhum, pessoas exaustas que conseguem dialogar, que evitam que para cada problema têm 2 soluções e não ao contrário, e que de alguma forma ainda conseguem implementar e aportar níveis de eficiência cada vez maiores. Foi uma experiência nesse sentido fantástica para os membros da equipa que estavam comigo. Fantástico. Grato, Luís. Eu vejo ali um colete. Eu não sei se é possível que tu possas partilhar o que lá está. Está ali por acaso, mas sim posso. Isto é assim algo que é novo e surgiu agora. Eu olhei para o lado e vi que o Luís tem ali um colete. Calculo que seja o teu? Sim, é o meu colete. Nós no fim da missão resolvemos escrever o que é que sentíamos e portanto isto foi algumas mensagens que eu recebi e que com muito orgulho também mostro. Portanto, todos os membros da minha equipa e mais alguns, não sei se conseguem ver, mas muitas mensagens e muito apoio incondicional de quem estava comigo. Grato por isso. Luís, o que é que aconteceu às pessoas que vocês resgataram? Numa primeira fase elas estavam sinalizadas, nós já sabíamos quem eram. Pessoas acima de tudo têm narrativas em Portugal, têm família em Portugal, têm amigos em Portugal e portanto é que se dispuseram a fazer essa viagem tão longa. Como eu disse, eles querem ficar o mais perto possível porque acreditam que o regresso pode ser já amanhã. Primeiro foi o trabalho de identificá-las e de sinalizá-las para ter a certeza que elas queriam vir connosco. Dizer-vos também que essa lista é extremamente dinâmica, ou seja, hoje nós temos um número de pessoas que querem vir, amanhã temos outro que é diferente, porque entretanto houve umas que já vieram e houve outras que se juntaram
E, portanto, temos que estar constantemente a rever essa lista. Antes de haver o resgate, houve uma equipa composta por o responsável desta organização, que eu vou dizer o nome, Cristiano, um oficial das Forças Armadas com experiência de combate. E, portanto, é preciso experiência nesta área. Digamos que houve uma pré-visita a este campo, onde os refugiados foram identificados, onde as documentações foram verificadas e onde também médicos, enfermeiros, pessoal de saúde fizeram uma primeira triagem a ver se não havia nenhum problema maior, se todos estariam em condições de viajar. Depois, o que é que lhes aconteceu? A partir daí entraram no carro, fizeram a viagem connosco. Como disse, os primeiros momentos foram de um silêncio aterrador, mas depois, também graças ao espírito português e à hospitalidade portuguesa, que eu penso que é única no mundo, conseguimos de alguma forma começar os primeiros diálogos. E com eles vieram alguns sorrisos, alguns cantares de parabéns, mas também alguns relatos de histórias horríveis. Mas pela positiva conseguimos de alguma forma criar uma relação. A relação essa que foi aumentando até o terceiro dia, e depois o que é que lhes aconteceu? Havia famílias já predestinadas e identificadas de acolhimento, onde todos eles foram entregues. E onde estão neste momento. E tens estado a seguir alguns deles? Sim. Existe algum síndrome também que nós temos de ter cuidado, porque eles seguem a vida deles. Não são nossa parte, não fazem parte de nós, fizeram parte de um momento muito emocional da nossa vida, mas sim, tenho trocado algumas mensagens diárias com as pessoas que trouxe, saber se estão bem, se precisam de alguma coisa. Grato. Então, aquilo que nós temos estado aqui a assistir é o relato em primeira mão, na primeira pessoa, em primeira mão, daquilo que aconteceu durante 3 dias, 6 dias? 3 para lá, 3 para cá. 6 dias, em que foi uma coluna desde Portugal, vários sítios de Portugal foram buscar cerca de 140 refugiados e que trouxeram para Portugal. Isto aparentemente é uma coisa que são 6 dias. Eu não acredito que não tenha ficado guardado para sempre na retina, no coração e no corpo destas pessoas que lá foram. O Luís fez-me este convite e eu, nesse momento, emocionei-me e fiquei sentido, porque não sabia como é que podia fazer algo para poder ajudar. E não tem a ver com ajudar o próximo, não tem a ver com ajudar o ser humano, tem a ver com algo muito maior do que isto. Tem a ver com eu poder ajudar-me a mim, porque na verdade eu tento fechar os olhos. Eu não quero saber disso, eu não vejo notícias. Eu não quero saber do que é que está a acontecer. Porque para mim é mais fácil distanciar-me do que ter que passar por isso. Então, eu não quero estar aqui a trazer a bravura ou a genialidade, não quero falar sobre isso. Eu só quero dizer-vos que quanto mais me afasto, mais longe fico de mim mesmo. Na verdade. Porque quanto mais me afasto dos outros, estou-me a afastar de mim mesmo. Quando o Luís me fez este convite e quando me contou assim 2 coisas muito rápidas e coisas que visivelmente, que emocionalmente são extremamente profundas, imediatamente eu disse que sim. E disse que sim não porque seja nem melhor nem pior. Imediatamente eu senti o que o Luís estava a sentir do outro lado do telefone. Eu senti o terror, eu senti o desamor, eu senti o amor que é preciso para poder abdicar da sua família durante não sei quanto tempo, porque uma preparação destas não é feita do pé para a mão. Isto demora o seu tempo. É tempo pessoal investido, é tempo de vida investido. E se há coisa que nos é mais preciosa é o tempo de vida. E estas pessoas foram lá e foram dar o seu tempo de vida para poderem resgatar outras pessoas. Então, Luís, como é que nós podemos ajudar agora? Como é que nós podemos ajudar, Luís? Em primeiro, antes de responder à tua pergunta, deixa-me dizer que tocaste no ponto fulcral. Eu, à medida que me aproximava de Varsóvia e tive o cuidado de o escrever, também aproximava-me mais de mim mesmo. Porque nós muitas vezes temos algumas, como tu disseste, algumas vontades de fechar os olhos, mas ali era impossível. Os olhos estavam bem abertos. E, portanto, foi também, em termos egoístas mesmo, posso dizê-lo,
Foi uma maneira de eu me ver ao espelho e encontrar-me e olhar mesmo para dentro de mim. Portanto, nesse sentido, temos que estar agradecidos às pessoas que, numa ocasião terrível, mas que nos fizeram também ficar mais intrínsecos e olhar para dentro e estar mais perto deles e de nós mesmos, para nos conhecermos e não fecharmos os olhos e darmos o que é nosso e aquilo que temos e não só as sobras. Quanto ao que tu estás a dizer, Luís, há inúmeras iniciativas que neste momento ocorrem. Os armazéns de Varsóvia continuam a receber muita gente. Como eu vos disse, eles não querem ficar o mais perto possível da Ucrânia, e Varsóvia está muito perto de Lviv. Existem algumas iniciativas que estão a decorrer, pessoas que querem alugar autocarros, pessoas que sabem, porque não é só, reparem, a logística é pesada, é preciso contactos com embaixadas, é preciso saber as pessoas que vamos trazer, é preciso saber se essas pessoas têm alergias, se são uma família e depois estão separadas ou não. Por exemplo, nós em duas carrinhas não podíamos separar, não podíamos ter uma família num lado e outra no outro, a não ser que fosse muito grande, e depois, se isso acontecer, essas carrinhas têm que andar sempre juntas para que não haja desencontros, e depois, quando param, as mães não sabem dos filhos. E, portanto, existe uma logística muito pesada e, no fundo, o que eu vos peço é que, se quiserem ajudar, falem com pessoas. Depois posso deixar alguns links no meio disto tudo. Falem com algumas pessoas que estão preparadas e que eu posso também contar aqui um episódio que se passou. Eu tratei da estadia dos 3 hotéis para lá, quando ainda não tínhamos os nossos convidados. Ficámos ao pé de Biarritz e depois ficámos ao pé de Colónia e finalmente em Varsóvia. Eu tratei pessoalmente de todos, para centralizar, de todos os custos, e não demorou 2 horas até que toda a gente me tivesse ressarcido o dinheiro que eu tinha entrado. Isto, meus amigos, é espetacular. Acho que por aqui vemos a fibra das pessoas e a vontade que as pessoas gostavam. Também, no fim, houve pessoas que tinham alguns donativos que não usaram e imediatamente puseram-se em campo para transferi-los para quem estava ainda em ações em curso. Portanto, uma honestidade também excelente, e é isto que importa, porque nós assim temos a certeza que o nosso contributo está a chegar onde é preciso e não fica pelo caminho. Eu penso que são estas as formas que nós podemos ajudar e, acima de tudo, olhar um bocadinho para dentro e perceber que são pessoas como nós, pessoas que têm a sua vida, que têm o seu automóvel, a sua casa e a sua família, e que num pestanejar de olhos têm que sair rapidamente e pôr as suas vidas dentro de uma mala. Foi uma das coisas que nós ficámos também assustadíssimos. Estávamos à espera, tínhamos um furgão, uma carrinha furgoneta para carregar as malas todas, e as pessoas estavam a viajar praticamente mãos a abanar. Eu posso-vos dizer que para uma semana, 2 pessoas que estavam no carro tinham quase tanta bagagem como as pessoas que entraram no meu carro, porque trazem o essencial. Trazem só o essencial e lá acaba uma vida toda que tinham. Não sei se respondi à tua pergunta. Sim. Luís, gostava de saber assim, em tom de fecho, primeiro, o que é que é importante para ti, uma mensagem assim muito curta e que possa chegar, possa aterrar, possa ser a mensagem que tu queres dar agora. O importante é que tratemos bem essas pessoas que agora chegam de forma completamente involuntária e que aprendemos com elas, com a sua cultura, com a sua gastronomia, e o meu desejo é que, quando isto acabar, possa rapidamente ir com eles, retorná-los e fazer uma festa da rumba em Kiev. Este é o meu maior desejo que eu tenho neste momento. Antes, eu gostava também de saber uma coisa sobre ti, Luís. E esta agora é pessoal. E estás em frente às câmaras, por isso toma só atenção, não partilhes aquilo que tu não queres. Isto não é um lugar para segredos. Então, a única coisa que eu tenho para te perguntar é: tu conseguiste dormir quando andavas a fazer isto, quando andavas a organizar isto? E, sobretudo, a pergunta que está por trás é: o que é que te move para tu te envolveres desta forma? O que é que te aconteceu? Em que momento é que foi o teu clique em que tu saltaste e foste para a frente? É um pouco espiritual e acho que uma chamada enorme que eu já estava à espera, uma campainha é como daqueles telefones que existem, que alguns gabinetes mais de pessoas muito responsáveis têm, e eu senti que esse telefone tocou.
e eu tive que atender a chamada. Quanto ao dormir e não dormir, nunca na minha vida me tinha acontecido. Aliás, eu posso dizer que o Luís é meu amigo, meu grande amigo, mas a nossa relação começou de forma profissional, em que ele trabalhava numa multinacional japonesa extremamente exigente e que também me deu uma tarimba, eu vou dizer o nome de Sony, que me deu uma tarimba fantástica e que me permitiu conhecer pessoas também fantásticas como o Luís. E portanto, toda a minha energia neste momento está canalizada e sei que estou a descurar alguma parte da família, mas sinto que isto é um pouco uma chamada em que as pessoas que podem de alguma forma aportar alguma coisa contra o que está a acontecer e contra as imagens terríveis que nós vimos, e digo-vos que eu tenho no meu telemóvel ainda imagens mais horrorosas que não consigo ver, imagens essas, no entanto, que nos pedem para que nós transmitamos e partilhemos para toda a gente ver o horror que está a acontecer. Não consigo fazer porque são realmente muito, muito pesadas. Quanto a dormir, não precisei dormir mais 2 horas por dia, se calhar nem tanto, e sentia-me bem, nunca tive sono a conduzir e portanto sentia-me bem, sinto que tenho a energia que é precisa, e de onde ela vem não sei, mas também não questiono, sei que ela está a chegar. Obrigado, Luís, pelo teu testemunho. Eu vejo ali, boa noite aos dois, muito bom coração, muito bons gestos de grande altruísmo. Parabéns, isto é para ti, estas palavras são para ti. E aquela mulher que ali escreveu, está a escrever desde a Suíça. Muito obrigado. Obrigado, Graça. Muito obrigado. Então, vai ficar no Instagram, vai ficar no Facebook, vai também estar no YouTube. Por favor, difundam esta mensagem, se vos tocou de alguma forma, passem para outras pessoas, para que esta mensagem possa chegar ainda mais longe. E houve uma frase que tu me disseste, Luís, que foi, eu perguntei o que é que eu posso fazer e tu disseste-me algo do género: nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos do teu tempo, nós não precisamos de nada. Nós só precisamos que vocês saibam para que de alguma forma isso venha de dentro. Qualquer coisa deste género. Sensibilizem-se para este problema e ajudem naquilo que puderem. A todos que nos viram, gratidão. Uma boa noite. Muito obrigado a todos. Uma boa noite descansada.